você está carregando um peso que não é seu. Palavra de Deus hoje para acalentar seu coração. E se eu te dissesse que Deus deixou uma mensagem específica para você gravada antes mesmo de você nascer? Uma palavra que Ele sabia que você precisaria ouvir exatamente hoje, neste momento da sua vida. Há 3 dias, durante minha oração matinal, recebi uma visão clara sobre alguém que assistiria a este vídeo. Vi uma pessoa carregando um peso que parece maior do que suas forças. Alguém que tem questionado se Deus realmente se importa com os detalhes da sua vida cotidiana. Vi também alguém que sente como se suas orações estivessem batendo no teto, sem chegar ao céu. Talvez você tenha acordado hoje sentindo que precisa fingir que está tudo bem, mesmo quando por dentro existe uma batalha silenciosa acontecendo. Ou quem sabe você está passando por um vale, onde as respostas parecem distantes e a esperança parece um luxo que você não pode se dar ao direito de sentir. Existe ainda a possibilidade de você estar vivendo dias repetitivos, onde a presença de Deus parece mais uma lembrança do passado do que uma realidade presente. Nos próximos 8 minutos, você não apenas ouvirá palavras vindas de um homem falando através de uma tela. Você sentirá o toque de Deus alcançando exatamente o lugar onde sua alma mais precisa de cura. Prepare seu coração, porque o que está prestes a acontecer vai além de uma simples mensagem motivacional, o código secreto na sua situação. Existe algo que a maioria das pessoas não compreende sobre como Deus opera em nossas vidas. Ele não desperdiça absolutamente nada do que você está vivendo. Cada circunstância difícil, cada porta que se fechou, cada noite mal dormida, cada lágrima que você derramou em silêncio, são coordenadas espirituais que Deus está usando para te posicionar exatamente onde Ele precisa que você esteja. Pense por um momento na sua situação atual. Aquela dificuldade financeira que te mantém acordado à noite. Aquele relacionamento que não vai para frente. Aquela doença que chegou sem avisar. Aquele sonho que parece ter morrido. Você tem enxergado isso como castigo, como azar, como evidência de que Deus te esqueceu. Mas e se eu te disser que isso é exatamente o contrário? Em Jeremias 29, versículo 11, Deus declara algo revolucionário. Ele diz que tem planos para você, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. Mas repare que essa promessa foi feita justamente quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, no pior momento da história deles. Deus não esperou as circunstâncias melhorarem para fazer essa declaração. A palavra hebraica para planos nesse versículo é machachava, que significa pensamentos profundos, propósitos bem elaborados. Não são planos feitos na pressa ou como segunda opção. São estratégias divinas pensadas nos mínimos detalhes, considerando cada variável da sua vida. Sua situação atual não é um desvio do plano de Deus para você. É parte integral dele. Aquela pressão que você está sentindo não é para te destruir, é para te posicionar. Assim como um diamante só revela sua beleza sob pressão extrema, Deus está usando exatamente o que parece estar te prejudicando para revelar algo precioso dentro de você, que nem você mesmo sabia que existia. Quando José foi vendido pelos irmãos e jogado na prisão, ele não sabia que estava sendo posicionado para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Quando Moisés foi exilado no deserto por 40 anos, ele não imaginava que estava sendo preparado para liderar a maior libertação da história. Quando Davi foi perseguido por Saul e teve que viver em cavernas, ele não percebia que estava sendo moldado para ser o maior rei de Israel. O que você está vivendo agora não é o fim da sua história. É o capítulo onde Deus está escrevendo sua maior virada. Ele está usando cada detalhe aparentemente negativo como coordenadas para te levar ao seu destino. Confie no processo, mesmo quando não conseguir enxergar o propósito. A oração que move montanhas hoje. Existe uma diferença entre orar por hábito
e orar com poder transformador. A oração que realmente move montanhas não é aquela que você faz correndo, de olho no relógio, repetindo frases decoradas. É aquela que nasce do reconhecimento de que Deus está presente neste exato momento, esperando para agir através da sua fé. Agora vamos orar juntos, mas de uma maneira diferente. Vou guiar você através de uma oração em camadas, onde cada declaração vai edificando sobre a anterior, criando uma atmosfera espiritual onde milagres acontecem. Feche seus olhos se puder, ou pelo menos encontre um lugar dentro de você, onde o barulho do mundo não consiga entrar. Primeira camada da oração. Respire fundo e declare comigo: Senhor, eu reconheço que você está aqui neste momento, não como uma ideia distante, mas como uma presença real que me envolve agora. Eu me coloco diante do seu trono de graça, não porque mereço, mas porque Jesus abriu esse caminho para mim. Sinta isso por alguns segundos. Não tenha pressa. Deus não tem pressa. Ele tem eternidade disponível para você neste momento. Segunda camada. Agora declare: Pai, eu entrego nas suas mãos tudo aquilo que tem roubado minha paz, cada preocupação, cada medo, cada ansiedade sobre o futuro. Eu reconheço que tentar controlar tudo sozinho tem me deixado exausto. Hoje eu escolho confiar no seu controle perfeito sobre cada detalhe da minha vida. Você sente algo mudando dentro de você? Isso é normal. É o peso sendo transferido dos seus ombros para os ombros do Todo-Poderoso. Continue respirando e permita que essa transferência aconteça completamente. Terceira camada, a mais poderosa. Declare com fé: Senhor, eu creio que este dia será diferente porque sua presença está comigo. Onde eu pisar, você já terá pisado antes para preparar o caminho. As pessoas que eu encontrar, você já terá tocado para que sejam instrumentos de bênção. As portas que precisam se abrir hoje se abrirão no tempo perfeito, e as que precisam permanecer fechadas continuarão fechadas para minha proteção. Agora vem o momento de silêncio. Por 30 segundos apenas ouça. Não tente pensar em nada, não tente resolver nada. Apenas permaneça na presença de Deus e deixe que Ele fale ao seu espírito. O que Ele quer te dizer não virá através de palavras audíveis, mas através de uma paz inexplicável, de uma certeza que surgirá do nada, de uma esperança que renascerá dentro de você. Mantenha o silêncio. Esta oração que você acabou de fazer não foi apenas um exercício espiritual. Foi um decreto profético sobre o seu dia, sobre a sua semana, sobre o rumo que sua vida está tomando. Você ativou forças espirituais que vão trabalhar a seu favor nas próximas horas, ativando sua antena espiritual. A maioria das pessoas vive espiritualmente surdas, perdendo sinais claros de que Deus está agindo ativamente em suas vidas todos os dias. É como ter um celular no silencioso e depois reclamar que ninguém te liga. Deus está constantemente enviando mensagens, direcionamentos, confirmações e encorajamentos, mas nossa antena espiritual está desligada ou sintonizada na frequência errada. Você precisa aprender a reconhecer os 5 sussurros divinos que têm passado despercebidos na sua rotina. O primeiro sussurro é o das coincidências que não são coincidências. Quando você está orando sobre uma decisão e de repente 3 pessoas diferentes te falam sobre o mesmo assunto em 2 dias, isso não é acaso. Quando você está precisando de uma palavra de encorajamento e abre a Bíblia numa passagem que fala exatamente com sua situação, isso não é sorte. Deus usa essas sincronias para confirmar que está te ouvindo e respondendo. O segundo sussurro vem através das pessoas certas que aparecem no momento certo. Aquela conversa inesperada no elevador que te deu exatamente a informação que precisava. Aquele telefonema de alguém que você não falava há meses, justamente quando você estava se sentindo sozinho. Aquele encontro casual que abriu uma porta que você nem sabia que existia. Deus usa pessoas como instrumentos para te alcançar.
mas você precisa reconhecer sua mão por trás desses encontros. O terceiro sussurro é o da paz inexplicável no meio da tempestade. Quando você deveria estar desesperado, mas sente uma calma estranha, quando você deveria estar ansioso, mas experimenta uma serenidade que não faz sentido logicamente, isso é Deus te sustentando. Essa paz não vem de dentro de você. Ela é sobrenatural. É a presença de Deus atuando como um escudo ao redor da sua mente e do seu coração. O quarto sussurro são as portas que se fecham para te proteger e as que se abrem no tempo perfeito. Aquele emprego que você não conseguiu e depois descobriu que a empresa estava com problemas. Aquele relacionamento que terminou e abriu espaço para algo muito melhor. Aquela oportunidade que surgiu exatamente quando você tinha perdido as esperanças. Deus fecha portas para te direcionar e abre outras para te abençoar. O quinto sussurro é o mais sutil. A inquietação espiritual que te faz saber quando algo não está certo ou quando é hora de tomar uma decisão. Aquele desconforto que você sente em certas situações. Aquela voz interior que te alerta sobre determinadas pessoas. Aquela urgência inexplicável de fazer ou não fazer algo. Isso é o Espírito Santo te guiando. Mas você precisa aprender a confiar nessa orientação divina. A partir de hoje, você vai viver com a antena ligada. Vai prestar atenção nos detalhes. Vai reconhecer a mão de Deus nas pequenas coisas. Vai perceber que Ele nunca te deixou sozinho, nem por um segundo. Sua vida vai ganhar uma dimensão completamente nova quando você começar a enxergar o sobrenatural no natural. Clímax transformador. Momento de ministração. Chegou o momento mais importante deste encontro. Quero que você pare tudo o que está fazendo. Se possível, coloque a mão no seu peito, sinta as batidas do seu coração e saiba que cada pulsação é uma prova de que Deus ainda tem planos extraordinários para a sua vida. O que vou declarar sobre você agora não são apenas palavras bonitas ou pensamentos positivos. São decretos proféticos baseados na autoridade da palavra de Deus. Primeira declaração profética sobre sua vida. Eu declaro que todo o ciclo de escassez, de falta de limitação que tem marcado sua história, está sendo quebrado neste momento. A unção da multiplicação está sendo derramada sobre tudo o que você toca, sobre cada projeto que você inicia, sobre cada relacionamento que você constrói. Assim como Deus transformou a viuvez de Ruth em uma linhagem real, assim como transformou a esterilidade de Ana em maternidade celebrada, assim como transformou a prisão de José em palácio, Ele está transformando sua situação de escassez em abundância sobrenatural. As portas que se fecharam para você no passado não conseguiram conter o que Deus preparou para seu futuro. Cada não que você recebeu foi Deus te redirecionando para um sim muito maior. Cada decepção foi, na verdade, um livramento disfarçado. Cada atraso foi Deus organizando todas as peças do quebra-cabeça da sua vida para que quando chegasse o tempo certo, tudo se encaixasse perfeitamente. Segunda declaração profética. Eu declaro que a unção para relacionamentos saudáveis está sendo ativada sobre você. Se você está solteiro, Deus está preparando alguém que vai honrar o tesouro que você é. Se você está em relacionamentos familiares difíceis, a graça da reconciliação vai começar a operar. Se você perdeu pessoas importantes, Deus vai enviar novas conexões divinas que vão curar as feridas do abandono e da rejeição. Você não vai mais atrair pessoas que drenam sua energia espiritual. Não vai mais aceitar relacionamentos que te diminuem ou te fazem duvidar do seu valor. Deus está colocando um escudo de discernimento ao seu redor para que você reconheça rapidamente as pessoas enviadas por Ele e se afaste daquelas que não foram. Terceira declaração profética. Eu declaro que a unção da autoridade espiritual está sendo liberada sobre sua vida.
Você vai orar e coisas vão acontecer. Você vai declarar a palavra de Deus e circunstâncias vão se mover. Você vai impor as mãos sobre situações impossíveis e elas vão se render ao poder de Deus, operando através de você. Deus está te dando autoridade sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a depressão, sobre qualquer força espiritual que tenha tentado governar sua mente. Você não é mais vítima das suas circunstâncias. Você é filho do Altíssimo, herdeiro do reino, portador da autoridade de Jesus Cristo. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Receba isso agora. Não importa o que você sente ou o que vê ao seu redor. Receba pela fé. Deixe essas palavras penetrarem no seu espírito e começarem a produzir transformação de dentro para fora. Os 7 sinais de que Deus está preparando sua virada. Existe um padrão bíblico que se repete ao longo de toda a Escritura. Antes de Deus promover alguém, Ele sempre envia sinais proféticos que anunciam que uma mudança radical está chegando. O problema é que a maioria das pessoas não sabe reconhecer esses sinais e acaba perdendo a oportunidade de se preparar adequadamente para aquilo que Deus está prestes a fazer. Primeiro sinal de que sua virada está chegando é quando você começa a perder o apego às coisas que antes eram importantes para você. Aquele emprego que você achava que era sua segurança, de repente não te satisfaz mais. Aqueles relacionamentos superficiais começam a te incomodar. Aquela rotina que você seguia no piloto automático começa a te dar uma sensação de vazio. Isso não é crise existencial. É Deus preparando o seu coração para receber algo muito maior do que você tinha antes. Quando Abraão recebeu o chamado para sair da sua terra, ele primeiro perdeu o apego àquilo que conhecia. Quando Moisés foi chamado para libertar Israel, ele primeiro perdeu o interesse pela vida de príncipe no Egito. Quando Pedro foi chamado para ser apóstolo, ele primeiro perdeu a paixão pela pesca. Deus sempre esvazia suas mãos das coisas pequenas antes de enchê-las com coisas grandes. O segundo sinal é o aumento da oposição espiritual na sua vida. De repente, coisas que sempre funcionaram param de funcionar. Pessoas que sempre te apoiaram começam a criar obstáculos. Situações que deveriam ser simples se tornam complicadas sem explicação. Muitos interpretam isso como sinal de que estão no caminho errado. Mas na verdade é o contrário. O inimigo sempre aumenta a pressão quando sabe que você está prestes a dar um salto espiritual. O terceiro sinal são os sonhos proféticos e as confirmações sobrenaturais que começam a se multiplicar na sua vida. Deus começa a falar com você através de sonhos que você não consegue esquecer, através de passagens bíblicas que saltam da página direto para seu coração, através de palavras proféticas que pessoas te dão sem saber nada sobre sua situação. Esses não são eventos isolados, são parte de uma orquestra celestial anunciando que seu tempo chegou. O quarto sinal é o isolamento divino. Deus começa a te separar das multidões, te afastar das distrações, te colocar em lugares de solidão onde você não tem escolha a não ser depender exclusivamente dele. Isso pode parecer abandono, mas na verdade é preparação. Assim como Jesus foi levado ao deserto antes de começar seu ministério, Deus te leva para lugares solitários antes de te lançar no seu destino. O quinto sinal são as portas sobrenaturais que começam a se abrir. Oportunidades que você nunca imaginou possíveis começam a aparecer. Pessoas influentes começam a te procurar sem você ter feito nada para chamar a atenção delas. Convites inesperados começam a chegar. Isso não é sorte nem networking. É Deus movendo pessoas e circunstâncias para te posicionar onde Ele precisa que você esteja. O sexto sinal é a unção para ensinar e influenciar outras pessoas. De repente, pessoas começam a te procurar para pedir conselhos sobre assuntos que você nem sabia que dominava.
Suas palavras começam a ter um peso diferente na vida das pessoas. Quando você ora por alguém, coisas acontecem. Quando você aconselha alguém, a pessoa sai transformada. Isso é Deus te dando autoridade espiritual antes de te dar plataforma pública. O sétimo sinal, o mais importante de todos, é a paz sobrenatural no meio da transição. Mesmo com toda a instabilidade externa, você sente uma calma inexplicável dentro de você. Mesmo sem saber exatamente para onde está indo, você tem certeza de que está no caminho certo. Essa paz não vem das suas circunstâncias. Ela vem da presença de Deus confirmando que Ele está no controle de tudo. Como orar quando parece que Deus não responde? Existe uma das dores mais profundas que um coração pode experimentar. A sensação de que suas orações estão batendo no teto e voltando vazias. Você ora, ora e ora, mas os céus parecem de bronze. Seus pedidos parecem se perder no vazio. Suas lágrimas parecem cair no chão sem chegar ao trono de Deus. Se você está vivendo isso agora, precisa entender que não está sozinho. E mais importante ainda, que isso não significa que Deus te abandonou. A primeira verdade que você precisa compreender é que silêncio de Deus não é ausência de Deus. Quando uma mãe não responde imediatamente ao choro do seu bebê, não significa que ela não o ama ou que não está presente. Às vezes ela está observando para ver se o bebê consegue se acalmar sozinho. Às vezes está preparando algo melhor do que aquilo que o bebê está pedindo. Deus opera da mesma forma. Seu silêncio não é rejeição, é estratégia divina. Ana orou durante anos por um filho e os céus pareciam mudos. Abraão esperou 25 anos pela promessa de ser pai de uma grande nação. José passou 13 anos entre a revelação do sonho e a realização dele. O que essas pessoas descobriram durante o silêncio de Deus foi algo mais precioso que a resposta que estavam buscando. Descobriram quem Deus realmente era, independentemente daquilo que ele pudesse ou não fazer por elas. Quando Deus parece não responder, Ele está te ensinando a orar de uma forma mais profunda. Ele está te tirando da oração infantil, onde você só se aproxima dele quando precisa de alguma coisa, e te levando para a oração madura, onde você se aproxima dele porque ama sua presença. Ele está te ensinando que a maior resposta de oração não é receber aquilo que você pede, mas se tornar aquilo que ele sonhou que você fosse. A oração que atravessa os céus, quando Deus parece silencioso, tem 3 características específicas. Primeiro, ela é persistente sem ser repetitiva. Você continua buscando a face de Deus, mas não fica martelando o mesmo pedido como um disco arranhado. Você apresenta sua causa uma vez com detalhes, e depois passa a agradecer pela resposta que ainda não viu, mas que sabe que virá no tempo perfeito. Segunda característica, ela inclui arrependimento genuíno. Não porque Deus só responde pessoas perfeitas, mas porque o arrependimento limpa os canais de comunicação entre você e o céu. Quando você reconhece suas falhas e pede perdão, você remove qualquer barreira que possa estar atrapalhando o fluxo da resposta de Deus na sua vida. Não é barganha espiritual, é alinhamento espiritual. Terceira característica, ela abraça a vontade de Deus mesmo antes de conhecê-la. Você ora dizendo, Senhor, eu quero isso, mas se você tem algo melhor, eu confio no seu julgamento. Se o timing que eu estou pedindo não é o ideal, eu aceito o seu timing. Se o jeito que eu quero que as coisas aconteçam não é o melhor jeito, que seja feita a sua vontade e não a minha. Existe uma oração específica que tem poder sobrenatural para quebrar silêncios celestiais. É a oração de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, e não haja gado nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor,
e me regozijarei no Deus da minha salvação. Quando você consegue adorar a Deus pelo que Ele é, independentemente daquilo que Ele está fazendo ou deixando de fazer na sua vida, você ativa uma frequência espiritual que faz o céu se mover. Deus responde mais rapidamente à adoração do que à súplica, porque a adoração prova que você o ama por quem Ele é, não apenas pelo que Ele pode fazer por você. Quebrando maldições geracionais pela palavra. Existe algo que muitas pessoas carregam sem saber. Padrões destrutivos que não começaram com elas, mas que se perpetuam através de gerações inteiras. São ciclos de pobreza, divórcio, depressão, vícios, rejeição ou fracasso, que parecem perseguir famílias inteiras, como se fossem uma marca registrada. Se você olhar para sua árvore genealógica e perceber que certas derrotas se repetem de pai para filho, de avô para neto, você está diante de maldições geracionais que precisam ser quebradas hoje. A boa notícia é que você não precisa ser mais um elo dessa corrente. Você pode ser o interruptor, aquele que quebra o padrão e estabelece uma nova linhagem de bênçãos para as próximas gerações. Mas isso não acontece automaticamente só porque você se tornou cristão. Acontece quando você toma uma posição ativa e consciente contra essas forças espirituais. Em Êxodo 20, versículo 5, Deus fala sobre iniquidades dos pais que visitam os filhos até a terceira e quarta geração. Mas em Ezequiel 18, versículo 20, ele declara que a alma que pecar, essa morrerá, e que o filho não levará a iniquidade do pai. Isso não é contradição. É revelação de que você tem poder para escolher qual herança espiritual vai perpetuar na sua vida. Maldições geracionais são como sementes plantadas no solo espiritual da sua família, através de pecados não confessados, pactos espirituais feitos com entidades das trevas, palavras amaldiçoantes pronunciadas por pessoas com autoridade espiritual sobre seus antepassados, ou traumas profundos que abriram portais para forças demoníacas operarem. Essas sementes germinam geração após geração, até que alguém tome a decisão de arrancá-las pela raiz. O primeiro passo para quebrar uma maldição geracional é identificá-la. Olhe para os padrões da sua família. Se 3 gerações consecutivas tiveram problemas com alcoolismo, isso não é genética, é maldição geracional. Se as mulheres da sua família sempre foram abandonadas pelos maridos, isso não é azar, é maldição geracional. Se os homens da sua linhagem sempre fracassaram nos negócios, isso não é falta de capacidade, é maldição geracional. O segundo passo é confessar os pecados dos seus antepassados como se fossem seus. Isso não é assumir culpa por algo que você não fez, é assumir autoridade espiritual sobre a herança que você recebeu. Daniel fez isso no capítulo 9 do seu livro. Esdras fez isso no capítulo 9 do seu livro. Neemias fez isso no capítulo 9 do seu livro. Todos eles confessaram pecados que não cometeram para quebrar maldições que estavam sobre o povo. Declare agora comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu confesso os pecados dos meus pais, avós, bisavós e de toda a minha linhagem. Confesso idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual, desonestidade, violência, abandono, rejeição e qualquer outro pecado que tenha aberto portas para o inimigo operar na minha família. Peço perdão por eles e aplico o sangue de Jesus sobre toda a minha linhagem. O terceiro passo é renunciar especificamente aos padrões que você identificou. Declare: eu renuncio e rejeito toda maldição de pobreza sobre minha vida e família. Renuncio toda maldição de divórcio, de enfermidade, de morte prematura, de acidentes, de fracasso, de depressão. Eu quebro esses padrões em nome de Jesus e declaro que eles não têm mais poder sobre mim, nem sobre meus descendentes. O quarto passo é decretar bênçãos para substituir as maldições. Onde havia maldição de pobreza, decree abundância. Onde havia maldição de divórcio, decree casamentos sólidos. Onde havia maldição de enfermidade, decree saúde.
Onde havia maldição de morte prematura, decree longevidade. Você está estabelecendo uma nova herança espiritual. A partir de hoje, você é o início de uma nova linhagem. Seus filhos e netos não vão herdar os fracassos dos seus antepassados, mas as vitórias que você está conquistando através da fé. Você quebrou o ciclo e estabeleceu um novo padrão de bênçãos que se multiplicará através das próximas gerações, ativando os dons espirituais na sua vida. Dentro de você existe um arsenal sobrenatural que a maioria dos cristãos nunca descobriu ou desenvolveu adequadamente. São os dons espirituais, capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo deposita na vida de cada crente, para que você possa fazer a diferença no reino de Deus de uma forma que vai além das suas habilidades naturais. O problema é que muitas pessoas vivem como mendigos espirituais, sem saber que carregam tesouros celestiais dormindo dentro de si. Em 1 Coríntios 12, versículo 7, Paulo declara que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Isso significa que todo cristão genuíno tem pelo menos um dom espiritual operando na sua vida. Não é privilégio de pastores, não é exclusividade de líderes, não é recompensa por santidade. É herança de todo filho de Deus que decidiu levar a sério seu relacionamento com o Espírito Santo. Existem 9 dons espirituais principais distribuídos em 3 categorias. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Os dons de poder são fé, dons de curar e operação de maravilhas. Os dons de inspiração são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Cada um deles tem uma função específica no plano de Deus para a sua vida e ministério. O dom da palavra de sabedoria te dá capacidade sobrenatural de saber como agir em situações complexas. Você recebe estratégias celestiais para problemas terrenos. De repente, você sabe exatamente o que falar para uma pessoa desencorajada. Sabe qual decisão tomar num momento de crise. Sabe como resolver conflitos que pareciam impossíveis. Não é inteligência humana, é sabedoria que vem de cima. O dom da palavra de conhecimento te revela informações que você não poderia saber por meios naturais. Você sabe detalhes sobre a vida de pessoas que acabou de conhecer. Você percebe problemas que estão sendo escondidos. Você recebe revelações sobre situações que estão acontecendo longe de você. Isso não é adivinhação. É revelação divina para que você possa ministrar com precisão cirúrgica. O dom do discernimento de espíritos te dá capacidade de perceber o que está por trás das aparências. Você sente quando uma pessoa está sendo influenciada por espíritos malignos. Percebe quando um ambiente está carregado espiritualmente. Identifica quando alguém está mentindo ou manipulando. Isso não é paranoia. É proteção sobrenatural que Deus te dá para não ser enganado. Para ativar seus dons espirituais, você precisa primeiro crer que eles existem e que estão disponíveis para você. Depois precisa pedir a Deus para revelar qual ou quais são os seus dons predominantes. Observe em que área você tem mais sensibilidade espiritual. Em que tipo de ministração você vê mais resultados? Que tipo de oração funciona melhor quando você ora? Comece a exercitar seus dons em ambientes seguros. Se você suspeita que tem dom de profecia, comece profetizando sobre você mesmo, depois sobre pessoas próximas que vão receber bem. Se suspeita que tem dom de cura, comece orando por dores de cabeça, por pequenos problemas de saúde. Se suspeita que tem dom de conhecimento, comece pedindo a Deus para revelar coisas sobre pessoas que você ama. Lembre-se que dons espirituais não são para impressionar pessoas ou para te fazer sentir especial. São ferramentas para você edificar o corpo de Cristo e expandir o reino de Deus. Quanto mais você usar seus dons para abençoar outros, mais eles se desenvolverão na sua vida. Deus aumenta a unção daqueles que são fiéis com o pouco que receberam. A partir de hoje,
Você não vai mais viver como um cristão comum. Você vai operar na dimensão sobrenatural que Deus sempre quis que você experimentasse. Seus dons vão se manifestar com poder crescente e você vai se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Profecia sobre seu propósito divino. Chegou o momento de você receber uma palavra profética específica sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Não são palavras genéricas que poderiam se aplicar a qualquer pessoa, mas uma revelação direcionada para o chamado único que está sobre você. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha desenhado um plano detalhado sobre como usaria sua vida para impactar esta geração e as próximas. Em Jeremias 1, versículo 5, Deus declara: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso não foi dito apenas para Jeremias, mas revela o padrão de como Deus opera com cada um de seus filhos. Você foi conhecido, santificado e comissionado antes de existir fisicamente. Seu propósito não é uma ideia que surgiu depois que você se converteu. É um projeto divino, anterior à sua concepção. Profetizo sobre você que Deus está levantando você para ser uma voz profética na sua geração. Não necessariamente um profeta no sentido ministerial tradicional, mas alguém que vai falar a palavra de Deus com autoridade em todas as esferas da sua influência. No seu trabalho, você vai ser aquele que traz princípios do reino para o ambiente secular. Na sua família, você vai ser o intercessor que quebra maldições e estabelece bênçãos. No seu círculo social, você vai ser aquele que demonstra o amor de Deus de forma prática e transformadora. Vejo espiritualmente que Deus está te preparando para um ministério de restauração. Você vai ser usado para restaurar casamentos que estavam à beira do divórcio, para restaurar filhos que se afastaram dos pais, para restaurar pessoas que perderam a esperança na bondade de Deus. Suas mãos vão ser instrumentos de cura emocional. Suas palavras vão ser bálsamo para corações feridos. Sua presença vai trazer paz em ambientes de conflito. Profetizo que existe uma unção especial de multiplicação sobre sua vida. Tudo o que você tocar vai se multiplicar de forma sobrenatural. Se você trabalha com dinheiro, ele vai se multiplicar nas suas mãos. Se você trabalha com pessoas, sua influência vai se expandir de forma exponencial. Se você trabalha com ideias, elas vão gerar frutos que vão muito além daquilo que você imaginou inicialmente. Deus vai usar você para multiplicar recursos do reino em todas as áreas. Vejo também que você carrega uma unção para alcançar pessoas que a igreja tradicional não consegue alcançar. Deus vai te dar acesso a ambientes onde outros cristãos não conseguem entrar. Vai te dar favor com pessoas que normalmente rejeitariam mensagens cristãs. Vai usar sua personalidade única e sua história particular para abrir corações que estão fechados para o evangelho tradicional. Há uma palavra específica de Deus para você sobre timing. O que você tem esperado há tanto tempo está prestes a se manifestar de forma acelerada. Deus vai compensar os anos de atraso com velocidade sobrenatural nos próximos meses. Oportunidades que você esperou por anos vão aparecer em questão de semanas. Relacionamentos que você sonhou há muito tempo vão se materializar de forma súbita. Provisões que pareciam impossíveis vão chegar de fontes inesperadas. Profetizo sobre sua descendência espiritual. Assim como Abraão se tornou pai de muitas nações, você vai gerar filhos espirituais que continuarão seu legado muito depois de você partir desta terra. Pessoas que você discipulou vão discipular outras, criando uma linhagem espiritual que alcançará gerações futuras. Seu nome vai ser lembrado não pelo que você acumulou materialmente, mas pelas vidas que você transformou através do poder de Deus. Receba essa palavra profética como um decreto celestial sobre sua vida. Não é uma possibilidade condicional, é uma promessa confirmada. Deus já viu o final da sua história
e está satisfeito com o que viu. Seu propósito vai se cumprir integralmente, sua missão vai ser completada com sucesso, seu legado vai permanecer para sempre. Decretos de vitória sobre sua família. Chegou a hora de você assumir sua posição de autoridade espiritual sobre sua família e decretar vitórias que vão transformar completamente a atmosfera da sua casa. Não importa se você é pai, mãe, filho, avô ou avó, Deus te deu autoridade para interceder e decretar bênçãos sobre cada membro da sua família. O que você vai declarar agora não são apenas palavras bonitas, são decretos proféticos que vão ativar forças angélicas para trabalhar a favor de cada pessoa que você ama. Em Josué 24, versículo 15, Josué tomou uma posição firme e declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse: eu espero que minha casa sirva ao Senhor, ou seria bom se minha casa servisse ao Senhor. Ele decretou uma realidade espiritual que se tornou realidade física. Quando você entende sua autoridade espiritual como líder da sua família, você pode fazer o mesmo. Primeiro decreto. Eu declaro que toda maldição hereditária que tem operado na minha linhagem familiar está quebrada agora em nome de Jesus. Todo padrão de divórcio, de vício, de enfermidade, de pobreza, de morte prematura, de acidentes, de fracasso que tem se repetido geração após geração, não tem mais poder sobre nenhum membro da minha família. Eu estabeleço uma nova herança espiritual de bênçãos, prosperidade, saúde, longevidade e sucesso. Segundo decreto, eu declaro salvação sobre cada membro da minha família que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Decreto que escamas vão cair dos olhos espirituais deles, que corações de pedra vão se tornar corações de carne, que o Espírito Santo vai criar situações sobrenaturais para que eles encontrem Jesus pessoalmente. Anjos são enviados agora para preparar encontros divinos que vão resultar em conversões genuínas. Terceiro decreto. Eu declaro proteção sobrenatural sobre cada membro da minha família. Nenhum acidente, nenhuma enfermidade, nenhuma violência, nenhum mal poderá tocar aqueles que eu amo. Anjos de Deus estão acampados ao redor da minha casa. Anjos de Deus acompanham cada membro da minha família, onde quer que eles vão. O sangue de Jesus é aplicado como proteção sobre cada porta, cada janela, cada entrada da nossa casa. Quarto decreto. Eu declaro prosperidade financeira sobre minha família. Decreto que portas de provisão sobrenatural se abrem para cada um que está em necessidade. Decreto oportunidades de trabalho para quem está desempregado, aumento de renda para quem está com dificuldades, sabedoria financeira para quem precisa administrar melhor os recursos e generosidade para que possamos ser bênção para outros. Quinto decreto. Eu declaro restauração sobre todos os relacionamentos da minha família que estão quebrados ou estremecidos. Decreto perdão onde há mágoa, compreensão onde há mal-entendidos, amor onde há indiferença, união onde há divisão. O Espírito Santo vai tocar corações orgulhosos e trazer humildade, vai curar feridas antigas e estabelecer relacionamentos mais sólidos que antes. Sexto decreto. Eu declaro o propósito divino se manifestando na vida de cada membro da minha família. Decreto que cada um vai descobrir o chamado específico que Deus tem para a sua vida, que talentos e dons vão se desenvolver plenamente, que oportunidades se abrirão para que cada um cumpra seu destino. Ninguém na minha família vai viver uma vida medíocre ou sem significado. Sétimo decreto. Eu declaro a presença manifesta de Deus na minha casa. Nossa casa não é apenas um lugar onde moramos, é um santuário onde Deus habita. Decreto que a atmosfera de paz, alegria, amor e adoração vai dominar nosso lar. Pessoas que visitam nossa casa vão sentir a diferença, vão perceber que existe algo especial no ambiente, vão sair tocadas pela presença de Deus. Estes decretos que você acabou de fazer
não são sugestões para Deus. São ordens baseadas na autoridade que Ele te deu como filho do reino. Angels foram ativados. Demônios foram desativados. Circunstâncias foram reordenadas. Nos próximos dias e semanas, você vai começar a ver evidências físicas dessas declarações se manifestando na vida da sua família. Preparação espiritual para a semana. Agora que você recebeu revelação, ativou seus dons, quebrou maldições e decretou vitórias, chegou o momento de se preparar espiritualmente para a semana que está chegando. A diferença entre pessoas que vivem vidas extraordinárias e aquelas que vivem vidas medíocres não está nos recursos que possuem, mas na preparação espiritual que fazem antes de enfrentar os desafios da vida cotidiana. A semana que está diante de você não é uma sequência aleatória de 7 dias. É uma temporada profética que Deus desenhou especificamente para te levar de onde você está para onde Ele precisa que você chegue. Cada encontro que você terá foi orquestrado divinamente. Cada conversa que terá tem potencial para mudar trajetórias. Cada decisão que tomará pode abrir ou fechar portais de oportunidades. Em Salmos 91, Moisés revela o segredo da proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra hebraica para habitar significa estabelecer residência permanente, não apenas fazer visitas esporádicas. Deus quer que você more na sua presença durante toda esta semana, que cada pensamento, cada palavra, cada ação sejam filtrados pela consciência de que Ele está com você. Profeticamente, vejo que esta semana Deus vai te dar 3 oportunidades específicas de demonstrar sua fé de forma prática. Não serão situações dramáticas ou sobrenaturais óbvias, mas momentos aparentemente comuns, onde você terá a chance de escolher agir pela fé ou pelo medo, pela generosidade ou pelo egoísmo, pelo amor ou pela indiferença. Como você responder determinará se você avança para o próximo nível espiritual ou permanece onde está. A primeira oportunidade virá através de uma pessoa que vai precisar de ajuda. Pode ser alguém da sua família, do seu trabalho, ou até mesmo um desconhecido. Essa pessoa vai apresentar uma necessidade que você tem condições de suprir, mas que exigirá sacrifício da sua parte. Se você responder com generosidade, Deus vai multiplicar de volta para você de uma forma que vai te surpreender. A segunda oportunidade virá através de uma situação que testará sua paciência e autocontrole. Alguém vai te provocar, uma circunstância vai te irritar. Algo vai acontecer que normalmente despertaria reações carnais em você. Se você responder com mansidão e sabedoria, mantendo a paz que Deus te deu, você passará por uma porta espiritual importante que estava esperando essa demonstração de maturidade. A terceira oportunidade virá através de uma decisão financeira. Você terá a chance de ser dizimista fiel, mesmo quando as contas estiverem apertadas, ou de ser generoso com alguém mesmo quando você também estiver precisando. Se você agir pela fé e não pela lógica matemática, Deus vai abrir comportas de bênçãos financeiras que estavam esperando essa demonstração de confiança. Para se preparar adequadamente para essas oportunidades, você precisa começar cada manhã desta semana, com pelo menos 15 minutos de oração e leitura bíblica. Não é religiosidade, é estratégia espiritual. Você está se conectando com a fonte de sabedoria antes de enfrentar situações que exigirão discernimento sobrenatural. Termine cada dia desta semana fazendo uma avaliação espiritual. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu aprenda com o que aconteceu hoje? Como posso melhorar amanhã? Onde preciso pedir perdão? Por que devo agradecer? Essa reflexão diária vai acelerar seu crescimento espiritual e te preparar melhor para os desafios do dia seguinte. Durante toda esta semana, carregue consigo a consciência de que você não está sozinho. A cada passo que der,
Anjos estão caminhando com você. A cada palavra que falar, o Espírito Santo está te orientando. A cada decisão que tomar, o Pai está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Você é filho do Rei dos Reis, e esta semana será mais uma página vitoriosa na sua história. Consolidação da transformação e compromisso espiritual. Este não é o final de uma mensagem, é o início de uma nova era na sua vida espiritual. Nos últimos 60 minutos, você não apenas assistiu a um vídeo, você participou de um encontro transformador com Deus que estabeleceu marcos espirituais permanentes na sua jornada. Algo fundamental mudou dentro de você, e agora você precisa consolidar essa transformação através de decisões práticas que demonstrem que você está levando a sério aquilo que recebeu. Primeiro, você precisa entender que a pessoa que começou a assistir este vídeo não é mais a mesma que está terminando agora. Você recebeu revelação sobre sua identidade em Cristo, descobriu dons espirituais que estavam dormentes, quebrou maldições geracionais que limitavam sua família há décadas, recebeu profecia específica sobre seu propósito divino e fez decretos poderosos que ativaram forças angélicas a seu favor. Essa não é informação teórica, é transformação prática que vai se manifestar de forma tangível nos próximos dias. Quero que você faça uma declaração comigo que vai selar espiritualmente tudo aquilo que aconteceu durante este tempo. Declare com fé: eu não sou mais a mesma pessoa. O que Deus falou sobre mim hoje é mais real que qualquer circunstância que eu possa estar vivendo. Eu escolho crer na palavra profética que recebi mais do que nas evidências naturais que vejo ao meu redor. Eu me comprometo a viver de acordo com a nova identidade que Deus revelou sobre mim. Agora vem a parte crucial. Como você vai sustentar essa transformação? Transformações espirituais genuínas precisam ser alimentadas através de disciplinas espirituais consistentes. Se você não nutrir aquilo que nasceu hoje, com o tempo pode enfraquecer ou até mesmo morrer. Mas se você cuidar adequadamente daquilo que Deus plantou no seu coração, isso crescerá até se tornar uma árvore poderosa que dará frutos por toda a sua vida. Seu compromisso número 1. Estabeleça um horário fixo diário para buscar a presença de Deus. Não precisa ser 2 horas. Pode ser 15 ou 30 minutos, mas que seja consistente. Escolha um horário onde você não será interrompido e transforme esse momento numa prioridade inegociável na sua agenda. Deus honra a consistência mais do que a intensidade esporádica. Seu compromisso número 2. Encontre pelo menos uma pessoa para compartilhar aquilo que você aprendeu hoje. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Quando você compartilha uma revelação espiritual, ela se multiplica na sua própria vida. Deus nos dá revelação não apenas para nossa transformação pessoal, mas para que nos tornemos canais de transformação na vida de outras pessoas. Seu compromisso número 3. Comece a exercitar os dons espirituais que foram ativados em você. Não espere sentir-se completamente preparado, porque isso nunca vai acontecer. Comece pequeno, mas comece. Ore por pessoas doentes. Profetize encorajamento para quem está desanimado. Use sua palavra de conhecimento para ministrar com precisão. Dons espirituais se desenvolvem através do uso, não através do estudo. Se você chegou até aqui, foi porque Deus tem muito mais preparado para você do que apenas este encontro isolado. Amanhã, estarei aqui novamente com uma palavra específica que vai edificar sobre tudo aquilo que você recebeu hoje. Não é coincidência que você descobriu este canal exatamente agora. É Deus te posicionando para receber revelação progressiva que vai te levar a níveis de fé e poder que você nem imagina que existem. Ative as notificações, porque você não pode perder nada dessa jornada espiritual. Cada palavra que Deus vai dar nas próximas semanas é uma peça do quebra-cabeça do seu destino. Quando você tiver todas as peças,
vai enxergar o quadro completo daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Você não está mais caminhando sozinho. Você faz parte de uma família espiritual que está sendo levantada nesta geração para demonstrar o poder de Deus de forma sobrenatural. Juntos, vamos impactar esta geração e preparar o caminho para a próxima. Sua jornada extraordinária começa agora.